Fala pessoal, olha só, antes da gente dar continuidade ao conteúdo, deixa eu divulgar o meu site com vocês, fisioandreu.com. Então você que é estudante da graduação, da pós-graduação, da área da ciência da saúde, da biologia, quer conhecer mais a respeito da fisiologia, dessa linha de conhecimento que é muito importante, né, para a nossa área de atuação, faça seu registro no meu site, fisioandreu.com. Mais de 150 videoaulas de fisiologia humana que você pode passar por um período de experimentação após o seu registro, beleza? Vai lá, aproveite. Todos os organismos vivos são produtos de repetidos ciclos de crescimento e de divisão celular. Uma célula se reproduz realizando uma sequência ordenada de eventos, o qual envolve a duplicação do seu conteúdo e a divisão em duas células filhas. E esse ciclo de duplicação e de divisão é conhecido como ciclo celular. E é esse conteúdo que nós vamos abordar nessa aula. Bom, o ciclo celular de uma célula eucarionte é dividido em 4 etapas, ou 4 fases. Dentre elas, a fase M, que é onde ocorre a divisão celular, no caso, a mitose, a divisão do núcleo, e a citocinese, a divisão do citoplasma. Com exceção da fase M, todo o restante do ciclo celular é constituído pela interfase ou intérfase. E essa etapa é dividida em 3. A fase G1, G vem de gap, da palavra em inglês, que significa intervalo ou espaço. Então podemos dizer que existem 2 intervalos, o intervalo G1 e o intervalo G2. O intervalo G1 inicia-se logo após o final da mitose ou da fase M e termina com o início da fase S. S vem de síntese, momento no qual a célula replica o seu material genético. Seguindo a fase S, ou na sequência da fase S, existe o segundo intervalo G2, que vai do final da fase S até o início da fase M. O tempo qual todo ciclo celular dura varia de acordo com a especificidade do tecido ou da célula. Células ósseas, por exemplo, podem ter um ciclo que dura um pouco mais de 24 horas, enquanto células hepáticas, o ciclo tem duração aproximada de 1 ano. Bom, durante toda a interfase, a célula se prepara para o momento em que será dividida. E isso envolve a transcrição de genes e a síntese de proteína, buscando aumentar a sua massa, o seu volume. E para que isso ocorra, é importante que exista um tempo adicional, um tempo extra para a célula realizar essas funções. E quem provê esse tempo adicional são as fases G1 e G2. Pois se não houvesse esse intervalo, esse tempo extra, a interfase duraria pouco tempo, apenas o tempo suficiente para a replicação do DNA. E logo após essa replicação, ela se dividiria. No entanto, como a célula não conseguiria ganhar massa, não conseguiria ganhar volume suficiente, muito provavelmente, a cada divisão celular, a célula diminuiria de tamanho, o que só ocorre em algumas circunstâncias especiais,
como por exemplo nas primeiras divisões celulares logo após a fertilização. Bom, a função mais básica do ciclo celular é replicar ou duplicar a vasta quantidade do DNA nos cromossomos e então distribuir de modo preciso essas cópias para as células filhas, para assegurar que as células replicarão todo o seu DNA e se dividirão de maneira ordenada. As células eucariontes possuem uma complexa rede de proteínas reguladoras. Essas proteínas são conhecidas como sistema de controle do ciclo celular. Esse sistema busca garantir que todos os eventos do ciclo celular ocorram de modo ordenado, de modo que uma fase só se inicie quando a anterior estiver completada. Para que isso ocorra, o próprio sistema de controle é regulado em pontos específicos do ciclo celular. Esses pontos são conhecidos como pontos de verificação, e a literatura descreve 3 pontos já bem estudados. Um desses pontos de verificação ocorre em G1, ou seja, no primeiro intervalo antes da fase S. E esse ponto de verificação permite que a célula reconheça se o meio extracelular é favorável para a proliferação. Só assim a célula encontra-se apta para passar para a fase seguinte. Quando as condições extracelulares são desfavoráveis, as células podem atrasar o progresso e permanecerem em G1, ou podem até mesmo entrar em um estado especializado de repouso conhecido como G0. Várias células permanecem nesse estado, dentre elas células nervosas e as células da musculatura esquelética. Um outro ponto de verificação ocorre em G2, no final de G2. E esse ponto de verificação assegura que a célula não entre na fase M, ou seja, na divisão celular, até que o DNA tenha sido completamente replicado e que pontos danificados do DNA tenham sido reparados. O terceiro ponto de verificação ocorre na fase M e assegura que os cromossomos replicados e condensados estejam ligados corretamente ao fuso mitótico, aquela maquinaria de tubulinas que puxa os cromossomos e distribui para as células filhas. Nós podemos dizer então que o sistema de controle do ciclo celular coordena várias etapas do ciclo celular. Para isso, ela envolve uma série de mudanças bioquímicas que dependem das sinases dependentes de ciclinas, ou CDKs. Essas proteínas fazem parte de um centro de controle que estão presentes nas células em proliferação em todo o ciclo celular. No entanto, elas são ativadas apenas em momentos específicos do ciclo e logo após são desativadas. Desse modo, a atividade de cada uma dessas sinases aumenta e diminui de maneira cíclica.
ou seja, de acordo com a fase do ciclo celular. Bom, mas e por que esse nome? Sinases dependentes de ciclina. Se nós observarmos a seguinte ilustração, nós podemos observar uma molécula de sinase dependente de ciclina, uma CDK. No entanto, para essa proteína tornar-se ativada, ela depende da ligação com uma segunda proteína, que é uma ciclina, aqui ilustrado em verde. Só após essa ligação, as CDKs tornam-se enzimaticamente ativas. Além da ligação com a ciclina, a atividade das CDKs também podem ser reguladas pela fosforilação e pela desfosforilação. Sendo assim, para que o complexo CDK-ciclina esteja ativo ao máximo, a CDK deve ser fosforilada. E essa fosforilação é realizada por uma enzima específica, a sinase Ui1, que então acrescenta fosfato aos sítios da CDKs. No entanto, para que ela execute suas reações catalíticas na célula, é importante que um desses sítios estejam livres. Aí é que entra a ação de uma segunda enzima, a proteína fosfatase ativadora, também conhecida como CDC25. Essa proteína realiza então a desfosforilação de um dos sítios da CDK, ou seja, retira um fosfato desse complexo, o que torna então o complexo ciclina CDK ativo ao máximo. Mais adiante nós discutiremos como esse complexo regula a progressão do ciclo celular. Bom, existem diferentes tipos de ciclina e diferentes tipos de CDKs, de modo que a expressão dessas proteínas encontram-se alteradas nas diferentes etapas do ciclo celular. Sendo assim, a denominação dessas proteínas ocorre de acordo com a sua expressão máxima nos diferentes ciclos celulares. Sendo assim, nós temos as M-ciclinas, que estão em maiores concentrações durante a fase M do ciclo celular, as S-ciclinas, que apresentam uma expressão desde o final da fase G1, tendo um aumento progressivo na fase S e na fase G2, e na fase M uma depressão. Temos as G1S-ciclinas, que apresentam sua concentração elevada entre G1 e a fase S. E temos as G1-ciclinas, que estão presentes em todo o ciclo celular. No entanto, sua concentração mais elevada encontra-se durante a fase S. E como sabemos que as CDKs dependem das ciclinas, nós também iremos observar um aumento da expressão dessas enzimas nas respectivas fases. G1-S-CDK no final da fase 1, no final da fase G1 até a fase S. E aqui nós observamos que as CDKs também possuem classificação de acordo com a respectiva fase em que sua expressão é observada ao máximo. Temos, portanto, a S-CDK
sendo ativada no final da fase G1 e tendo uma expressão aumentada principalmente na fase S, daí o seu nome SCDK. Observamos também que a MCDK possui a sua expressão aumentada no final da fase G2 e durante a fase M. E podemos observar também um aumento de uma quarta proteína conhecida como APC-C, que é na verdade um ciclossomo responsável por regular a transição entre a metáfase e a anáfase, processo que ocorre durante a mitose. Bom, como nós podemos então observar nesse gráfico, a concentração de ciclina aumenta gradualmente e depois diminui. E essa queda brusca da concentração de ciclina é resultado da degradação proteica dessa molécula, o que consequentemente resulta na inativação da respectiva CDK. Sendo assim, nós podemos dizer que a atividade das CDKs é regulada também pela degradação ou destruição da ciclina. Esse processo de degradação ocorre pela ubiquitilação da molécula de ciclina. Ubiquitilação é um processo de marcação realizado por uma proteína, a ubiquitina, que marca as proteínas indesejadas para que elas sejam degradadas em um complexo multiproteico denominado de proteossoma, onde então ocorre a proteólise, ou seja, a quebra ou degradação da molécula de ciclina, o que resulta então na inativação da molécula de CDK. Esse mecanismo funciona então como uma espécie de freio molecular. Bom, antes então que a célula se divida, ela deve replicar todo o seu DNA. E esse processo de replicação inicia-se no final da fase G1 e se intensifica ou ocorre principalmente durante a fase S. Bom, a replicação deve ocorrer com extrema cautela, pois qualquer erro durante o processo de replicação pode comprometer as células seguintes ou as próximas gerações de células. Sendo assim, cada nucleotídeo do DNA deve ser replicado apenas uma única vez, de modo a prevenir efeitos danosos. Para que essa replicação ocorra apenas uma única vez em cada segmento do DNA, um conjunto proteico é acionado para fazer essa regulação. E isso envolve um complexo de reconhecimento da origem, ORC, essa proteína grande, que permanece ligada nos pontos ou origens de replicação. Essa proteína funciona como uma espécie de plataforma de aterrissagem para proteínas reguladoras adicionais que se ligam à ORC antes do início da fase S. Uma dessas proteínas reguladoras é a CDC6, que está presente em baixas concentrações durante praticamente todo o ciclo celular, com exceção da fase G1, onde ela possui uma expressão aumentada.
Quando então essa proteína se liga às ORCs, ela promove a ligação de proteínas adicionais, formando assim um complexo pré-replicativo. E uma vez que esse complexo esteja montado, a ORC pode então atuar. Para isso, a SCDK ativa funciona como uma espécie de gatilho para o início da fase S. No entanto, ela não apenas inicia a fase S, mas ela também ajuda a prevenir a replicação do DNA. Sendo assim, a SCDK também auxilia na fosforilação de CDC6, fazendo com que ela se dissocie das demais proteínas do complexo pré-replicativo e então se desligue de ORC. E a dissociação e fosforilação de CDC6 pela SCDK marca CDC6 para sua degradação, o que assegura que a replicação do DNA não seja reiniciada no mesmo ciclo celular, ou seja, faz com que a replicação ocorra uma única vez em cada segmento do DNA. Após a replicação, que ocorre na fase S, as duas cópias de cada cromossomo replicado possuem as suas cromátides irmãs, essa estrutura em alaranjado, fortemente unidas por anéis de coenzina. Esses anéis proteicos se montam ao longo de cada cromátide irmã de DNA que é recém-replicado. Isso garante que elas só sejam separadas em um momento ideal que ocorre durante a mitose. Nós veremos esse momento mais adiante. Bom, no slide anterior, nós vimos um dos pontos de verificação que ocorrem entre a fase G1 e o início da fase S. Pontos esses de verificação de dano ao DNA, que previnem então a replicação do DNA. Nós vamos agora ver um outro ponto de verificação que ocorre em G2. Esse ponto busca prevenir que a célula entre na fase M com o DNA danificado ou um possível erro de replicação não identificado anteriormente. Bom, os danos de um DNA ou erros de replicação acionam dois tipos de sensores: a ataxia telangiectasia mutada, ATM, e a ataxia telangiectasia RAD9, ATR. Esses sensores ativam dois transdutores sinases, a CHK2 e a CHK1, assim como também aumentam a concentração de um transdutor conhecido como P53, ou fator de transcrição P53. A P53 é um regulador transcricional. Ela ativa a codificação de um gene que inibe a CDK, especialmente a G1-SCDK e a SCDK,
o que impede a célula de seguir para a fase seguinte, ou seja, inibe a progressão do ciclo celular. E isso permite que o DNA danificado seja reparado. Quando o dano do DNA é muito grave, muito severo, então a P53 pode induzir a célula a uma morte celular, a um tipo de suicídio, conhecido como apoptose. Quando a P53 não existe ou encontra-se defeituosa, a replicação do DNA danificado pode conduzir a uma alta taxa de mutações e uma produção de células que têm tendência a tornar-se cancerosas. Mutações do gene P53 são encontrados em muitos tipos de células cancerígenas em humanos. Bom, vimos que o ciclo celular é dividido em 4 etapas. 3 delas se encontram na interfase G1, fase S e G2. Na fase M é o período em que a célula encontra-se em divisão celular. E a divisão celular pode ser dividida em 6 etapas: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. E é essas fases que nós vamos discutir agora. Bom, na prófase, a primeira etapa da fase M, os cromossomos replicados, o que consiste em 2 cromátides irmãs que estão envolvidas por coesina, encontram-se intimamente associadas. E nessa fase, elas se condensam, ou seja, elas se enovelam formando estruturas mais compactas, mais densas. Fora do núcleo, o fuso mitótico formado a partir de tubulinas originadas dos centrosomos começam a se formar e a se separar, indo cada centrosomo em direção aos polos da célula. Na prometáfase, inicia-se o rompimento do envelope nuclear. Dessa forma, os cromossomos podem então se ligar ao fuso mitótico formado por microtúbulos, que se ligam em uma região específica do cromossomo, denominada de cinetocoro. Nós vamos ver essa estrutura mais bem definida numa ilustração posterior. Na metáfase, os centrossomos encontram-se nos polos da célula e alinhados, assim como os microtúbulos encontram-se pareados com cada cromossomo. Na anáfase, as cromátides irmãs de cada cromossomo se separam e cada uma delas é puxada para cada um dos polos em direção ao centrossomo. Ou seja, é um momento em que ocorre a segregação dos cromossomos, a separação dos cromossomos. Durante a telófase, os 2 conjuntos de cromossomos chegam aos polos da célula.
um envelope nuclear começa a se formar em volta dos cromossomos, o que marca o fim da mitose. Começa-se então a se formar um anel contrátil. Esse anel é formado por filamentos de actina, que começam então a se contrair, formando um sulco entre as células. Iniciou-se então o processo de citocinese, ou seja, a divisão do citoplasma. Esse anel se contrai então até que seja completada a divisão das células. Vamos observar esse processo da fase M por meio de um ângulo um pouco mais complexo. É então a MCDK que inicia o processo de entrada na fase M durante a mitose. É, portanto, a ativação de MCDK que aciona a condensação dos cromossomos e induz também a montagem do fuso mitótico. E como vimos anteriormente, a ativação de MCDK inicia-se com o aumento da concentração de M-ciclina, como nós podemos observar na respectiva tabela que nós já vimos anteriormente. Então, M-ciclina começa a ter a sua concentração aumentada, chegando ao pico no final da fase G2 e início da fase M, onde então MCDK torna-se ativada. Para isso, a M-ciclina e MCDK se ligam, formando um único complexo, MCDK-ciclina, que primeiro é fosforilada pela quinase Wi1, que adiciona 2 fosfatos aos sítios de MCDK, um fosfato ativador e outro inibidor. No entanto, para aumentar o seu potencial de ativação, o complexo tem que ser desfosforilado pela proteína CDC25, que desfosforila o complexo MCDK-M-ciclina, o que torna então o complexo ativo ao máximo. Essa ativação dirige a célula de forma abrupta da fase 2 para a fase M. Bom, quando as células estão próximas a entrar na fase M, os cromossomos se condensam e tornam-se estruturas visíveis ao microscópio óptico. Um complexo proteico, conhecido como condensinas, auxiliam a realizar essa condensação das cromátides, o que é estimulado pela ativação de MCDK. As condensinas são formadas por um complexo proteico formado por 5 subunidades proteicas. São semelhantes às coenzinas. Elas são constituídas por 2 domínios principais, uma SMC2 e outra MSMC4, e outros 3 domínios menores unidos a uma ATPase. Esse complexo envolve o DNA ou as cromátides, de modo a deixar os filamentos de DNA mais compactos, ou seja, mais próximos entre si, formando assim um emaranhado, uma condensação. Um outro papel importante de discutir é o papel dos centrosomos.
Essas estruturas são constituídas por um par de centríolos que encontram-se no polo da célula. Essa estrutura é o principal centro organizador de microtúbulos. A duplicação dessas estruturas se inicia na fase S e se completa ao final da fase G2. E essa duplicação é acionada pela G1-SCDK e também pela SCDK. Quando a mitose ou a fase M se inicia, os centrosomos se separam e cada um irradia um arranjo de microtúbulos chamados de áster, que vem de astros. Esses dois ásteres se movem para os polos opostos da célula, sendo separados pelo núcleo. Esse processo de separação dos centrosomos é conhecido como ciclo do centrosomo. E desse modo, eles formam o fuso mitótico, que então se ligam às cromátides irmãs para iniciar o processo de separação. A formação do fuso mitótico inicia-se na prófase. E os centrosomos, quando separados, encontram-se em um processo chamado de instabilidade dinâmica, onde os microtúbulos polimerizam-se, formando feixes maiores de microtúbulos, e também se despolimerizam, formando feixes menores de microtúbulos. Durante o início da mitose, essa instabilidade dinâmica encontra-se aumentada, em parte porque MCDK fosforila proteínas associadas aos microtúbulos. Como resultado, os microtúbulos em constante crescimento e encurtamento estendem-se em todas as direções a partir do centrosomo, o que resulta na interação de alguns microtúbulos com os microtúbulos do centrosomo oposto. E isso estabiliza os microtúbulos, evitando que eles se despolimerizem novamente, ou seja, que eles se encurtem. E essas estruturas formam o fuso mitótico. E os microtúbulos que interagem entre si são denominados de microtúbulos interpolares. Durante a prometáfase, o envelope nuclear começa a se dissociar, o que expõe as cromátides irmãs. Desse modo, os microtúbulos, que ainda apresentam-se em processo de instabilidade dinâmica, ligam-se em uma região específica da cromátide, denominada de cinetocoro, que está presente apenas nos cromossomos condensados no final da prófase. E desse modo, então, na anáfase, os cromossomos são tracionados pelos fusos mitóticos. E a anáfase pode ser dividida em duas fases. Uma em que os cromossomos são puxados em direção aos polos, como nós podemos observar na figura abaixo, e a anáfase B, em que agora os polos
são separados uns dos outros. Um outro momento importante da mitose ocorre durante a separação das cromátides irmãs, o que envolve o complexo promotor da anáfase, APC, que nós já descrevemos anteriormente, lá na tabela, ou melhor, lá no gráfico. Bom, lembra lá atrás que as cromátides irmãs se mantêm unidas por anéis de coesina? Então, para que as cromátides se separem, é preciso que essas coesinas sejam degradadas. Para isso é necessário a ativação de uma proteína chamada de separase, essa proteína azul. Essa proteína encontra-se inativada. Essa inativação é mantida por uma ligação com uma proteína inibidora, a securina. No início da anáfase, a securina é marcada para ser destruída pela APC e, consequentemente, com a degradação da securina, a separase torna-se ativa, que então cliva os anéis de coesinas, permitindo que as cromátides possam ser separadas. Feito esse processo de separação do material genético, inicia-se então a citocinese, que, como vimos anteriormente, é formada por filamentos de actina e miosina, ou seja, um anel contrátil, que se contrai formando sulcos entre as células, até que o citoplasma seja então separado completamente.